Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Na mensagem de hoje, vamos refletir sobre 3 cidades de importância na história religiosa. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 915 e a nova pergunta do dia. Mas vamos refletir um pouco sobre Siló, Jerusalém e Roma. Quando Jeremias pregou para o povo judeu, 600 anos antes do nascimento de Jesus, ele aceitou uma tarefa difícil. O povo de Judá já habitava na mesma terra por 800 anos, uma terra recebida por promessa divina logo após a morte de Moisés, o grande líder e legislador do povo. Durante esse tempo, a nação sofria várias vezes nas mãos dos seus inimigos, recebendo castigos merecidos por causa da sua rebeldia contra Deus. Apesar das guerras, secas e pragas, o povo permanecia na terra que Deus tinha dado aos descendentes de Abraão. Durante os 3 séculos antes do trabalho de Jeremias, o povo teve ainda outro motivo para sentir a segurança da proteção divina. Desde o término das grandes obras de construção conduzidas pelo rei Salomão, os judeus confiavam na presença do templo em Jerusalém. O templo representava a presença de Deus no meio da nação e foi visto como garantia da segurança nacional. Se o verdadeiro Deus do universo escolheu Jerusalém como sua habitação, qual nação inferior com seus falsos deuses teria condições de vencer Judá? Esse sentimento de segurança foi bem descrito por um refrão conhecido pelo povo e criticado pelo profeta. Jeremias transmitiu as palavras de Deus sobre a confiança no templo. Jeremias capítulo 7, versículo 4 diz: "Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este." Interessante ver o contraste entre essa fórmula tripla e uma outra expressão tripla ouvida pelo profeta Isaías 100 anos antes de Jeremias. Diz Isaías 6, versículo 3, "E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória." Ao invés de confiar no próprio Deus Santo, os judeus da época de Jeremias confiavam no local onde seus antepassados o adoravam. O edifício construído por homens se tornou mais importante do que o próprio Deus, o Criador dos homens. Para corrigir a falsa noção de segurança no local físico, Deus citou um lugar conhecido como Siló. Diz em Jeremias 7, versículo 12, "Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. E veja o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel." A nação de Israel habitava na terra prometida por quase 500 anos antes de Salomão construir o templo em Jerusalém. Durante as primeiras gerações, a Arca da Aliança, o móvel que representava o trono de Deus, permaneceu em Siló, uns 30 quilômetros ao norte de Jerusalém. Naquela época, o povo valorizava mais a presença da arca do que a presença de Deus. Devido à maldade de Israel, Deus permitiu que seu exército fosse derrotado e que o inimigo tomasse a arca. O aviso fica claro. Deus traria castigo sobre Jerusalém, como havia feito em Siló. Se o inimigo tomou a arca naquela época, o inimigo destruiria o templo na época de Jeremias. Os judeus não haviam aprendido a lição de Siló e caíram no mesmo erro. Jerusalém e seu templo foram destruídos pelos babilônicos poucos anos depois dessa mensagem de Jeremias. Depois de algumas gerações, construíram outro templo no mesmo local, mas ainda não foram fiéis ao Senhor. Deus usou o Império Romano para destruir aquele templo.
Mais alguns séculos passaram. E uma igreja sediada em Roma tomou o lugar de Siló e Jerusalém no pensamento de milhões de fiéis. Mesmo quando confrontados com erros na doutrina e nas práticas da igreja, muitos adeptos continuam confiando nela para garantir a sua salvação. Nos dias atuais, alguns que protestam contra a igreja romana agem da mesma forma. Constroem grandes organizações e templos bilionários para impressionar os fiéis. Até ousam descrever esses lugares ostensivos com nomes pretensiosos que lembram grandes templos do passado ou o próprio templo construído em Jerusalém pelo filho de Davi. O problema, seja em Siló, Jerusalém, Roma ou São Paulo, é o mesmo. Quando as pessoas acham segurança nos locais ou nos sistemas construídos por homens, não honram a Deus e deixam de confiar no Senhor. Deus não estava interessado em terrenos, prédios ou instituições criados por homens. Ele buscava e ainda busca os corações que ele criou. Ele deseja a comunhão e o amor das pessoas criadas à sua imagem. Não confiemos nos homens, nem nas suas obras. Vamos confiar no Senhor e nas suas obras redentoras. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 915. Verdadeiro ou falso? Após a morte de Saul, Davi consultou o Senhor e foi orientado a subir para a cidade de Hebrom. Essa afirmação é verdadeira, conforme encontramos em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Depois disto, Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo ir a alguma da cidade de Judá? E o Senhor respondeu: Vá assim. Davi perguntou: Para onde devo ir? O Senhor respondeu: Para Hebrom. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. E a pergunta 916. Quem foram os dois principais opositores que zombaram de Neemias no início da reconstrução das muralhas de Jerusalém? Alternativas: A. Anani e Ananias. B. Sambalate e Tobias. C. Esdras e Zadok. Ou D. Corá e Datã. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Hoje nós confiamos no quê? Ou melhor, em quem? Se a nossa confiança fica nas instituições humanas ou locais construídos por seres humanos, estamos depositando a confiança no lugar errado. Devemos confiar exclusivamente no Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.